bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de setembro, são 8 horas e 1 minuto e nós estamos na nossa live de todo dia. Se você gosta de palavra de sabedoria, pregações inspiradoras e ouvir o Espírito Santo de Deus falar bem na sua manhã para você ter um destravado da sua vida, de conhecer palavra de verdade, você está no lugar certo. Se você gosta de estudos bíblicos, se você quer fortalecer a sua fé, se você quer aprender mais da palavra de Deus, se você quer destravar na hora de receber oportunidade, se você quer uma palavra nova para sair daquele cotidiano de sempre apenas ler a Bíblia e não entender, não adentrar, não conseguir pegar a profundidade daquilo ali e aplicar na tua vida, você está no canal certo, você está no lugar certo. Porque aqui a gente aprende a Bíblia de uma forma nova, numa linguagem que você consegue entender e consegue aplicar. Porque não adianta ouvir a Bíblia se você não aplicar a Bíblia. A Bíblia ela é feita para você colocar ela no seu dia a dia. É para você destravar. Como é que eu faço tal coisa? Qual o aconselhamento que eu preciso? Como eu consigo direcionar? Tudo isso é dentro da palavra de Deus. Então vem comigo, meu nome é Graziela Leão. Eu sou teóloga, escritora, futuramente bacharel em teologia e futuramente psicanalista, porque a titia está estudando para isso. E seja muito bem-vindo na nossa live de todos os dias. Então, sem mais demora, o que a gente está falando? A gente está falando sobre a história da viúva e do azeite. Nesses 30 dias a gente está falando sobre essa lição. E hoje a gente está no dia 22 e nós vamos falar sobre a lição Não se precipite. Só aí já tem muita coisa para a gente adentrar. Pega a sua Bíblia, pega a sua garrafinha de água e vamos comigo, porque nós temos muito que falar sobre essa lição que é profundérrima. Tem muita coisa boa aqui. Vamos lá. Versículo que vai basear a nossa live de hoje está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que diz: Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ponto. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Eu vou ficar com a primeira frase. Perdão. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Para a gente começar essa frase, eu preciso te relembrar essa história para você entender o que isso tem a ver. A história vai contar, ou melhor, a Bíblia vai contar em 2 Reis capítulo 4, que uma viúva tinha 2 filhos, ela era viúva, ou seja, tinha perdido o marido. E aí um belo dia o credor bate na porta dela e pergunta sobre a dívida que o marido dela havia deixado. E aí, como ela não tem como pagar, ele quer levar os filhos como parte de pagamento. Porém, o que ela faz? Ela corre até o profeta, que naquela época simbolizava Deus. E aí ela fala isso pro profeta, e o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? O que posso fazer por você? Ela fala que não tem nada, senão um pequeno jarro de azeite. Ele fala: então vai, peça aos seus vizinhos muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Entra para dentro de casa com os seus filhos, fecha a porta, pega o seu pequeno jarro de azeite e derrama sobre todas as vasilhas. À medida que elas forem ficando cheias, vai colocando à parte. Ponto. Ele só fala até aí. A lição de hoje fala: não se precipite. Por quê? Porque ela não tem outro direcionamento, ela só tem esse. E o direcionamento dele para ela foi: faça aquilo que eu te mandei fazer. Quando? Agora. Quando é que você volta? Ele não fala. Por quê? Porque o direcionamento de voltar depende de você. A nossa lição vai falar exatamente sobre essa precipitação. A viúva, ela ouviu a ordem. A ordem não foi: fica aqui até resolver. A ordem não foi: vai e não voltes mais. A ordem só foi até ali. À medida que elas forem ficando cheias, coloque à parte. Se você já tem um direcionamento, não adianta você ficar voltando, pedindo outros direcionamentos, enquanto você não fez aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, não, é porque, olha só, vou dar um exemplo fácil. Vamos para o exemplo da festa. Deus fala para você que vai te dar a festa do seu casamento. Enquanto você não for fazer tudo aquilo que ele mandou, o que ele mandou você fazer? Vai resolver o documento, vai resolver o local. Enquanto você não resolver, não adianta ficar: Jesus, e agora?
cara, Jesus é... Mas você nem fez. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus dá o próximo direcionamento, mas você não obedeceu nem o primeiro. Exemplo fácil. O Senhor manda você ir até a pessoa X, vai até a irmã Maria, abrace ela. Aí você fica assim, tá, e é pra falar o quê? Ele mandou você abraçar, ele mandou você falar. Se ele quiser que você fale, ele vai te falar. Mas quando que ele vai falar? É no caminhar. Não, mas a gente fica aqui. Não, Senhor, então primeiro o Senhor fala o que o Senhor quer falar. Não, primeiro você caminha. Não, primeiro o Senhor fala o que você... Não, primeiro você caminha. Primeiro você sai. Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual é a terra? Não sei. Vai caminhando que no caminho eu te falo. É isso. Não adianta você querer saber a outra informação se você não obedeceu a primeira. Você pegou? É nisso. Então, primeiro ela tem que fazer o que ele mandou. O que ele mandou? Vai pedir vasilha para os seus vizinhos, vai carregar, vai escolher, vai carregar, vai levar para sua casa, vai lavar, vai secar, vai preparar o ambiente, vai derramar o azeite. Aí depois você decide o que você vai fazer. Ele não fala nem que ela tem que voltar até ele, que eu acho isso incrível. Eu acho incrível o livre-arbítrio que Deus nos dá da gente fazer as nossas próprias escolhas. Eu acho incrível que Deus, ele não obriga você a depender dele. Não, ele fala, se você quiser depender de mim, eu resolvo a tua vida. Se você quiser depender de mim, é simples. É lindo esse tipo de cuidado que ele não obriga ninguém a depender dele. E se você quiser ter uma vida abençoada, se você quiser destravar da sua vida, você precisa depender dele. E aí, ela vai e faz tudo aquilo que ele pediu. E dá certo. Só que, depois que já tá lá todas as vasilhas cheias, ela tem o direito, ou melhor, ela tem a escolha de voltar ao profeta ou não. Ela tem a escolha de querer voltar até ele, pedir mais informação ou não. E aí entra o nosso erro. O nosso erro entra exatamente nisso. Quando a gente acha que a gente já cresceu demais. Quando a gente acha que a gente já sabe demais. Quando a gente acha que, não, porque eu sou crente há 10 anos, eu já sei tudo. Amor, ninguém nunca vai saber tudo. Desculpa, mas você não sabe tudo. Você pode crescer o quanto você quiser, você pode ser Matusalém da vida, mas você não vai saber tudo. Ninguém consegue ler a mente de Deus. Ninguém consegue saber o que Deus está pensando. Qual vai ser o próximo passo? E qualquer pessoa que quer andar sem Jesus, quer andar no escuro, quer andar sozinho, quer se perder na vida. Porque a própria palavra diz que ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Então sem ele eu ando no escuro. Sem ele eu não sei o que eu estou fazendo. Mas com ele eu ando na claridade. Com ele eu sei onde eu estou pisando. Com ele eu tenho certeza de onde eu estou indo. Ela não faz esse erro. Mas eu queria muito que você entendesse o que aconteceria se ela simplesmente fosse pela cabeça dela. Aqui, como a gente já falou várias vezes, olhei, a Bíblia é resumida demais. Porque não tem tempo para poder escrever. Até porque ninguém ia conseguir andar com um livro infinito. Ninguém ia conseguir. Mas ela poderia muito bem ter ido por um outro lado. Porque ela poderia ter pensado, bom, eu já fui até o profeta. Hoje em dia seria, eu já orei. Ele já mandou pegar vasilha. Já peguei vasilha, já escolhi vasilha, já carreguei vasilha, já levei a vasilha para casa, já lavei, já sequei, já arrumei o ambiente, o azeite já multiplicou. Agora eu já sei fazer tudo, então agora eu vou continuar daqui. Ela poderia ter feito isso. Ela ia se lascar. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já sei viver, a gente se esquece que nenhuma água passa 2 vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Significa que nada acontece igual. Você está ali parando diante do rio, olhando a água correr. Então tecnicamente é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa? Porque não é o mesmo tempo, não é a mesma água. É a outra que estava atrás que empurrou da frente. Elas não voltam. Nada acontece 2 vezes. Nada. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas não é o mesmo raio. Nunca vai ser. A nossa vida é única, ela só passa uma vez. Passou, acabou. A questão é que a gente não está entendendo, porque até a gente entender a verdade,
que nós não sabemos tudo e que nós nunca vamos saber? Aquela história, não só sei que nada sei? Geralmente a nossa vida já passou. Quando a gente começa a perceber que a gente depende de alguém iluminando a nossa vida o tempo inteiro pra gente saber pra onde está indo. Tua palavra é lâmpada. Pra quê? Pro meu caminho. Deveria ser isso. Mas a gente acha que a gente sabe demais. Essa é a verdade. A gente lasca, quebra a cara e vambora. Essa viúva, ela não pensa assim, coisa que a gente pensa, não, agora eu já sei, olha só, sabe o que é, Graça? É que você não entende, porque eu tenho 40 anos de igreja, então eu já sei o que vai acontecer. Vai continuar se lascando. E eu acho engraçado. Não, Graça, é porque eu já li a Bíblia 10 vezes. E o que mudou na sua vida? Porque você ainda tá arrogante pra caramba. Não mudou. A questão é a gente entender que a gente já aprendeu muitas lições. Aprendemos, estamos na 22. Não sei. Estamos no número 22. Mas nós não sabemos tudo. E até se você ler as 30 que eu escrevi, continua sem saber tudo. Porque é infindável. Essa viúva pega todo o conhecimento que ela pegou e ela mostra a humildade em voltar até o profeta. Eu fiz tudo, eu obedeci tudo, só que agora eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma nova direção. Deveríamos ser assim. Deveríamos aprender desta forma. O tempo inteiro eu preciso da direção. Se a direção de Deus me levou até aqui, então agora acabou. Então, Senhor, me ajuda porque eu preciso da próxima. Ao invés de quebrar a cara. Vamos seguir? Por quê? Porque a gente bate a cara no muro. O texto não diz que ela fez isso. Graças a Deus, senão ela perderia mais tempo. Mas, e se ela não fosse até o profeta? Vamos parar e imaginar que essa é a graça da Bíblia. Você parar e adentrar no texto. Imagina comigo que ela tá lá na casa dela, cheia de vasilha, cheia de azeite pra tudo quanto é lado. Até é difícil de andar, porque se derramar, imagina a lambança que seria. E agora, ela não quer a ajuda do profeta. Imagina comigo o que ela faria. Você consegue pensar aí o que ela faria se ela não fosse, se ela não voltasse até o profeta? O que ela faria com aquilo tudo de azeite? Você consegue pensar? Escreve aí pra mim. O que você acha que ela faria se fosse você? É que eu quero ver os comentários. Ela jogaria fora? Você acha que ela jogaria fora? Ela venderia. Você acha que ela venderia o azeite? Ela pagaria a dívida? Também acho. Eu também, exatamente isso. Eu também acho. Eu acho que ela pagaria a dívida. Só que a gente precisa voltar para aquela época. Uma mulher sozinha, sem valor. Mulher não tinha valor. Ainda mais ela, que era viúva. Filhos pequenos que não poderiam sustentar. Eu acho que se ela chega até o credor e fala, olha, eu tô com a casa cheia de azeite, o credor pegaria aquilo tudo para pagar a dívida dele. E ela continuaria onde? Na miséria. Ela continuaria sem condição. Por quê? Porque quis andar sozinha. Porque quis fazer a própria vontade, porque não quis consultar Deus. É aí que a gente começa a travar a nossa mente quando a gente percebe que a gente não tem o detentor de sabedoria, que a gente não é o... Cara, nem Salomão. Nem Salomão. Por que Salomão não foi o homem mais inteligente da Terra? O mais sábio da Terra? Foi, meu filho. Mas o que aconteceu na vida dele? Você me lembra? Você consegue recordar o que aconteceu nele? Inclusive, foi Salomão que escreveu, calma aí que eu vou ler para você, Provérbios 3, do 5 ao 7, que fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Provérbios 3, do 5 ao 7. Foi esse cara que escreveu que foi o cara que foi lascado. Por quê? Por causa da mulher dele. Porque quando Deus, lá no princípio ele fala, não se misture. Não se envolva com uma pessoa de uma religião diferente. Inclusive,
Tô pensando em fazer uma live do livro Casar. Tô pensando. Deixa Deus agir na minha vida. Por quê? Porque essa pessoa que se uniu a você vai comandar a tua vida. Salomão se casa com 700 mulheres. 700. E tem umas 300 concubinas. Se não for isso, é o contrário. No total ele tinha 1000, isso eu tenho certeza. Mas se não for 300 e 700, 700 e 300. Enfim. Só que acaba que mulher, elas não eram da mesma religião que ele. E aí o que acontecia? Elas começavam a dizer mais ou menos assim: ah, porque eu quero adorar o meu Deus e aqui eu tô tão triste, tão pobrezinha, não sei o que. E ele começou a criar altares em adoração a outros deuses dentro da terra dele. Olha como é complicado. E ele foi o homem mais sábio da terra. Mas a Bíblia também fala: enfrenta o diabo, mas foge da mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem um poder sobrenatural. Sobrenatural. Você não tem noção o poder que a mulher tem. A mulher ela tem um poder de influência que já nasce nela. E é tipo assim, você vai lembrar. Você tá na tua casa. Você tá na tua casa. Tua mãe, vamos pensar na tua mãe pra não ficar muito na lata. Tua mãe tá na tua casa e ela começa a olhar pra uma parede. Que aqui tem uma parede branquinha. Aí olha pra parede e fala assim: vou botar uma televisão de 60 polegadas aqui. Não tem um centavo no bolso. Vou colocar uma televisão. Tu pode contar 3 meses. Cara, eu não sei o nó que ela vai dar, mas ela vai fazer a pessoa, o marido dela, comprar a televisão e botar aqui, ou ela vai comprar, ela vai botar. Se ela botou na cabeça, ela vai fazer. Ela influencia tudo. Porque se ela falou que ela vai fazer. Poder de influência feminina. Outro exemplo. Se tu, filha, acorda de ovo virado, o que acontece? Nada. Você vai ser uma pessoa estressada na terra. Acabou. Mas se a tua mãe acorda de ovo virado, a terra treme. Porque ela influencia o ambiente. Poder de influência feminina. Qual é o empoderamento, minha filha? Desculpa, você não precisa de empoderamento, você já é empoderada. Você só precisa saber aquilo que você nasceu, que Deus já te deu. Porque é ela que influencia. A mulher, olha quantos exemplos. A mulher sábia, ela constrói a sua casa. A mulher tola, ela destrói. Poder de influência, ela influencia tudo. O que a tia quer falar? Abre um parêntese aqui, porque essa live não é sobre isso, mas vamos falar. De acordo com quem você se relacionar e você resolver casar, essa pessoa te leva pro céu, te leva pro inferno. Ponto. Foi isso. Então, Salomão, ele vira e fala: não confie na sua própria inteligência. E o que a gente faz? Eu vou andar sozinho. Eu acho que Deus olharia do céu pra mim e falaria assim: que bonito, né? Mas é tão burro que olha o que essa criatura tá fazendo. Se tu tem dúvida na cor que vai pintar o cabelo, tu acha que tu pode coordenar sua vida sozinho? Tu não sabe o que tu vai comer. Tu fica na dúvida se tu faz carne ou se faz frango. E se só tiver frango em casa, tu tem dúvida se faz frango frito, frango assado. Tu não é uma pessoa normal. E acha que tu pode ficar calada. Melhor. Vamos seguir. A gente erraria muito menos se a gente tomasse as decisões como essa viúva tomou. Que sentido, Grazi? Vai pro profeta. Não sabe o que fazer, pede direção a Deus. E segue exatamente aquilo que deu. Na dúvida, pergunta. É simples. É como se Deus o tempo inteiro falasse assim: eu estou disponível. Eu tirei o véu. Você pode falar comigo a qualquer momento. Está com dúvida? Me pergunta. Por quê? Porque eu vou te direcionar por um caminho de vida. Se Jesus é aquela pessoa que sabe o que vem no próximo segundo, por que eu vou andar sem falar com ele? Se Jesus é aquele que sabe o que vai vir no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, cara, por que deu certo José ir para o Egito? Porque era ele que já tinha preparado tudo. Deus já sabia, olha só. No ano tal, no dia tal, no tempo tal, vai acontecer 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Para quem eu vou levar? Vou levar José para lá. O mundo pode estar achando que te vendeu. O mundo pode estar achando que, olha, a gente vai ferrar com a vida dele. E Deus está do céu falando assim: faz o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu já tenho um plano. Eu já sei o que vocês vão fazer, eu já sei o que eu vou fazer. Já está feito. A nossa grande questão é que a gente quer andar no mundo com a direção do mundo. Ou a gente quer andar no mundo no escuro porque a gente quer andar sem Jesus. Desculpa eu te falar isso, mas tu vai se lascar. Então, todavia, contudo, vamos para os nossos adendos? Porque senão a gente vai
vai. A única forma da bênção chegar por completo é por obediência. E essa obediência, ela precisa ser totalmente a Deus. Direcionada por Deus. Com confiança em Deus. Com dependência de Deus. Então vamos lá. Primeira insight que eu quero te falar, né? Dúvida? Pergunte. Mas pergunte para quem? Pergunte para Deus. Porque olha só. Se você tem como perguntar para uma irmã de oração ou para tua amiga que tá toda errada, tu pergunta para quem? Aí tu pergunta se deve divorciar para sua amiga que é divorciada. Tu acha realmente que ela quer que você continue com o casamento para esfregar na cara dela que o teu casamento deu certo dela? Não. Ela vai te falar, não, filho, divorcia. É fato, ela vai falar. Gente, já falei sobre isso. Opinião tem a ver com a minha experiência. Não tem como você dar uma experiência sem levar em conta a sua experiência. Então, você para de ficar pedindo opinião para quem não deve. Aí tu tá falando com um cara que menos fica no emprego na vida e pergunta, ai, será que eu tenho que aguentar meu chefe falando mal de mim? Qual a opinião que ele vai dar? Tu acha realmente que ele vai falar assim, não, você tem que aguentar o teu chefe. Não, ele vai falar, não, sai do emprego. Cara, dia desse uma pessoa veio conversar comigo, aí tu ouve. É cada conselho que você não tem noção. A pessoa vem conversar comigo e fala assim, olha só, eu tenho um emprego de carteira assinada, 15 anos de empresa, eu ganho bem, eu tenho plano de saúde para minha família, eu tenho um monte de benefícios, mas não eram poucos benefícios, eram muitos benefícios. E a pessoa tá me chamando pra ficar ser motorista, mas trabalhar para si mesmo, ser motorista de transporte de frete. Não sei na sua cidade como é que chama, mudanças. O que você acha? Eu falei assim, qual a estabilidade que você tem para você e para sua família? 15 anos de empresa. Ah, não, mas é porque... Não, eu falei, não, qual a estabilidade que você tem? Porque a gente está falando de um estado como o Rio de Janeiro. A qualquer hora, qualquer coisa pode acontecer. Você está indo para tua empresa e voltando, você mesmo falou, com um salário bom, com benefício. Você jura? A gente pede opinião, pede direcionamento para quem? Para pessoas que não condizem com a vida que você quer ter? Fica difícil. Você consegue pegar? Essa viúva não, ela vai direto no profeta, porque se eu quero algum tipo de direcionamento, eu vou pedir para Deus. Eu não vou perder meu tempo pedindo direcionamento para quem não pode resolver meu problema. Eu não vou perder meu tempo falando da minha vida para quem não pode me ajudar. Eu não vou perder meu tempo falando da minha vida para quem tem inveja da vida que eu tenho. Porque qualquer direcionamento vai ser furado. Seria básico isso. Pena que a gente não percebe. A verdade é essa. Segundo insight da nossa lição de hoje. Acabou a instrução... Eita, balancei aqui. Perdão. Vai voltar. Acabou a instrução? Volta pro profeta. Ah, Deus, o Senhor falou que era só até aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou pedir direcionamento a Deus de novo. E se Deus não falar? Se Deus não falar, eu não me movimento. Eu continuo fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer até que Ele me dê a direção nova. Por quê? Porque pior do que caminhar muito é caminhar muito na direção errada. Tô com pressa de correr, corro, mas tô na direção errada, só vai me fazer perder tempo em voltar. Então é muito mais fácil você caminhar devagar, mas na direção que você tem, do que você ter muita pressa de chegar e não sabe pra onde tá indo. Vai ir pra onde, criatura? Às vezes você tá com tanta pressa de ir pro inferno. Só pode. Tô com tanta pressa, mas pressa pra quê? Pra morrer? Cada dia menos um. Eu acho bonitinho quando alguém faz alguma coisa e fala assim, menos um dia pra tua morte. Porque a gente anda no caminho que a gente vai morrer. A gente não anda no caminho para viver. Viver você já está vivendo hoje. Não tenha pressa de acabar. Você não pode me ajudar, também não precisa. Exatamente! Não, e quando você... A Leiliane falou assim, olha, eu falo sempre isso. Se não pode me ajudar, também não precisa saber. Por quê? Porque senão tu tá dando ferramenta para os outros. Quer ver uma coisa? Eu observo muito isso. O pessoal vem pedir aconselhamento para mim. Certo? E aí pede um conselho e eu falo, quem é que sabe desse assunto? Aí a pessoa fala assim, não, só você. Tá bom. Então, eu também não sei desse assunto. Morreu o assunto aqui. Só que daqui a pouco, uma outra... Gente, titia não dá aconselhamento só para uma pessoa. Titia dá aconselhamento para muita gente.
Só que o que vem pra cá morre aqui. Aí, uma outra pessoa vem pedir aconselhamento sobre a mesma situação que a outra pessoa falou. Eu falei, opa, não tem só eu nessa história. Já tem mais gente sabendo. Então, quem dá... Não, aí fica essa pessoa falando. Porque eu não posso contar pra ela que eu já sei desse assunto. Mas quem é, de fato, que começou a falar da própria vida? Geralmente, vocês. Essa é a verdade. A gente acha que, não, eu vou perguntar para fulano. Não, são só mais pessoas. Pergunta para Deus. Até para perguntar a Deus, eu preciso de um direcionamento assim, papum. Então, coloca no meu coração a pessoa da qual o Senhor quer que eu pergunte, então. Mas esse negócio de ficar falando da própria vida, não vai rolar. É que nem certa vez uma irmã falando mal do marido. E fala mal do marido pra cá, e fala mal do marido pra lá, e fala mal do marido. Depois, a igreja começou a falar mal do marido dela. Aí eu não entendo porque o povo daqui é muito fofoqueiro, mas quem começou a falar mal? Quem deu material? Não podemos nos esquecer que na igreja as pessoas não são santas. São pessoas que estão ali lutando para chegar no céu. A Fernanda Brum, ela falava de um contexto que eu gosto muito. Hospital de guerra. Todo mundo tá ferido. Só que quem tá menos ferido ajuda a cuidar daqueles que estão mais feridos. É isso. Então eu não posso me esquecer que ali tem fofoqueiro, que ali tem gente que é traíra, que ali tem viciado, que ali tem gente que é dependente, que ali tem um monte de coisa. E tá todo mundo tentando ser liberto. Mas só Deus sabe o nível de libertação que cada um teve. Então, para de ficar falando da sua própria vida para quem não pode te ajudar. Porque, cara, você só vai dar ferramenta para os outros falar da tua vida. Você pode me ajudar? Não? Então faz que nem... Eu gosto muito da... Gente, a Bíblia tem solução para muita coisa. Sunamita, o filho morre. Ela vai até o profeta Eliseu. No caminho encontra quem? Geazi. Geazi pergunta, vai tudo bem? Pensa. Não pode me ajudar, não pode resolver meu problema, não precisa saber. Vai tudo bem. E vai em direção a Eliseu. Chega para Eliseu. Eliseu, não tá tudo bem, meu filho morreu. Volta lá e resolve o problema. Por que ela faz isso? Porque Geazi não pode resolver. Se Geazi não pode resolver, Geazi não precisa saber. Eu não preciso perder meu tempo com gente que não pode me ajudar. Ponto. E não é pecado. Vamos lá. Próximo. Acabou a instrução. Grande erro é querer andar sozinho. Exatamente. Próximo insight. Nosso grande erro é querer caminhar sozinho. É querer achar que já sabe. Eu já sou ali. Teve uma prova. Não, gente, eu preciso contar. Teve uma prova que eu passei que foi muito difícil. Porque eu falei assim. Isso aqui eu sei vencer de boa. Isso aqui eu já vivi. Isso aqui tá tranquilo. Olha a soberba entrando. Isso aqui é de fato. No meio da prova estava eu chorando e Deus falando assim, exatamente as mesmas palavras que eu falei. Ele trouxe para mim para falar assim, você disse que sabia. Você disse que desse aqui você passava. Olha como eu modifico a história, porque ninguém prediz o que Deus vai fazer. Então, sabe aquela história de falar assim, não tem como piorar? Sempre tem. Você nunca vai saber. Você pode ter aprendido muitas lições, mas não todas. Você pode já saber de muitas coisas, mas não todas. E a maior sabedoria é reconhecer que você não sabe. A maior sabedoria é reconhecer que você precisa de Jesus a todo instante. A todo instante. Segue. Quem anda sem Jesus anda sem direção, anda no escuro, porque a palavra dele é luz para iluminar o caminho. Sem ele você anda no escuro. Já falei sobre isso. Se ele já sabe o que vai acontecer, porque nós somos burros em querer andar sem a direção dele. A gente, vou fazer essa pergunta. Quem é que ora para sair de casa? Você ora? Beijo. Liga não, minha filha. Depois vai ficar gravada. Ó, a live fica gravada aqui no feed do Instagram e fica gravada no canal do YouTube. E o nome do canal é Graziela Leão Escritora. Aí você pode ouvir no YouTube, na televisão, e aí deixa rolar o som, não tem problema nenhum. Que Deus te abençoe, que seu dia esteja destravado. Em nome de Jesus. Vamos seguir. Cara, se você tem... Sabe, eu tava falando o quê? Quem é que gosta de andar no escuro? É impossível alguém querer andar no escuro. Aí você tem um amigo que conta sobre os seus dias. Um amigo que te protege. Aí a gente anda sem orar. Costume que nós nos esquecemos. E se tu tem filho,
filho, pega essa dica, ensina ele. Você só precisa ensinar ele uma vez. Nunca mais ele deixa você sair de casa sem orar. A Manuela, às vezes, você vai tomar café da manhã, aí tu vai quando tu... Orou, mãe? Orou? Cara, ensina ele. Por isso é que muita gente não gosta que os filhos vão pra igreja. Porque eles começam a nos corrigir. E tem gente que tem um problema com isso. Pelo contrário, leve seus filhos pra igreja. Deixe eles te corrigirem. Eles estão aprendendo a cada dia. É importante você orar para sair, orar para voltar. Saber que Deus está te guardando na ida, na volta, no processo. Orar antes de fazer compra. Eu ainda, Deus, manda as promoções lá, faz as promoções chegar. Faz o dinheiro dar, faz a minha lista ser cumprida, porque senão o inimigo te atrapalha tanto que você vai pro mercado, compra um monte de coisa que não precisa e volta sem o dinheiro e sem as coisas que você precisava. Por quê? Porque não orou, não pediu direcionamento a Deus, não pediu a Deus para ele te cegar nos corredores, te direcionar para você trazer exatamente o que faltava, exatamente o que você precisava, para você não gastar o seu dinheiro de forma indevida. Isso tudo é oração. E conforme o inimigo vai tirando essas coisas da gente, a gente vai se perdendo no caminho e depois acha que tudo é inferno, tudo é inferno. Não, é falta tua de orar, é falta tua de salgar, é falta tua de ser sal. É isso que eu tô falando, tá faltando ser sal. Próximo insight, aprendemos muito e não tudo, falei, achamos que crescemos e que podemos predizer. A gente acha que a gente... O meu filho de 4 anos sempre agradece. Exatamente. Porque alguém ensinou. Por que alguém ensinou? A Leliane falou assim, o meu filho de 4 anos sempre agradece quando termina as orações. Por quê? Porque alguém ensinou. Se não ensinar, não vai ter. Se a gente não ensinar a próxima geração que já está uma geração falida, ela vai ser pior. Porque se a gente não ensinar a eles que Jesus pode transformar tudo, eles vão ser piores. O que eu ia falar aqui? A gente nunca vai prever o que Deus vai fazer. A gente nunca vai prever qual é o passo. A viúva ela poderia pegar o azeite e falar, bom, eu já tenho azeite, já sei o que eu vou fazer, e ia se lascar. Mas do momento que ela para e fala assim, calma aí, profeta, o Senhor já me direcionou até aqui, e agora eu faço o quê? Porque eu não sei o que está na mente de Cristo. Eu não sei o que ele quer fazer. Se ela pega o dinheiro, paga a dívida, simplesmente o credor pega tudo, porque era azeite, e azeite valia muito naquela época. Ele pega tudo, paga a dívida e acabou. Volta para casa agora sem dinheiro, sem sustento para os filhos e vai continuar pedindo esmola para poder sobreviver. Essa é a verdade. Mesmo que sobrasse, sobraria pouco. Mas quando ela pega e vai na direção, Senhor, o que eu faço? Aí não. Aí ele não engana, ele não erra. Você vai vender esse azeite. Porque quando você vender, vai te dar muito mais lucro, você vai pagar a sua dívida. E ele não fala pague a sua dívida, ele fala pague todas as dívidas e viva do resto. Aquele que é obediente ao Senhor vive o sobrenatural dele. Mas só os obedientes, só os dependentes de Deus. Ponto. Falei do Provérbios. Terminou a direção? Volta. Sabe até aqui? Volta. Tá na dúvida? Pergunta. Não fica. Ele te deu o livre acesso. Pode perguntar o que você quiser, quantas vezes você quiser. Só não ande por o caminho errado. Só não se embole. Não perca seu tempo. O segredo da vitória é dependência total de Deus. E fechando, 3 exemplos. Como eu sempre te falo, 3 exemplos na Bíblia para basear a tese que a gente trouxe até aqui. 3 exemplos. Sansão, Salomão e Davi. Sansão achou que sabia demais. Contou o segredo para Dalila. Você acha que o problema foi ele contar o segredo para Dalila? Não foi. Não foi. Estou escrevendo sobre Sansão. Sabe qual foi o problema? O problema é que quando ele nasceu, ele foi consagrado ao voto de Nazireu, desde o ventre. E no Nazireu ele não podia comer nada que viesse da uva. Nada. Ele não poderia tocar em nada imundo, nem comer nada imundo. Ele não poderia cortar os cabelos. Certo? Era mais ou menos isso. Eu não vou me lembrar de tudo. E nem beber bebida alcoólica. Disso aqui, ele começa passeando nas vinhas. E aí ele mata um leão. Matou, o leão ainda estava vivo. Então matou, ele parou de encostar. Dias depois,
ele resolve se casar com uma pessoa que não deveria e ele passa perto do leão. E ele toca no leão quando ele come o favo de mel que estava dentro do leão. Ele não poderia tocar e nem comer, pois ele tocou e ele comeu. É como se ele tivesse cinco linhas segurando ele. E aí, olha, ele tocou no leão, não foi? No leão morto. Ele comeu coisas imundas. Ele dá banquete, participa dos banquetes, ele bebe bebidas alcoólicas. Tem mais duas coisas que ele faz. Não sei se ele cortar o cabelo, eu esqueci a outra. E ele corta. O cabelo era o último. O cabelo era o fio que estava segurando ele. A força não estava no cabelo. A força estava na obediência ao que Deus mandou ele fazer. Quando simplesmente Sansão vai cortando, é como se ele tivesse aquela coisa assim, aos poucos ele fosse assim, ó, soltando. E o cabelo era o último linha que tinha. E ele conta os segredos e dali ela corta o cabelo dele. E aí ele acha, eu vou sair como das outras vezes com a força do Espírito Santo, porque eu uso o Espírito Santo. E Deus fala assim, oi? Como é? Tu se lascou. E é tão incrível que a perda dele, o declínio dele começa quando ele vê uma mulher dos filisteus e quer se casar com ela. A queda começou nesse momento. E quando o inferno que o inferno é assim, ele entra por um caminho e na hora que ele sai, ele estraçalha aquele caminho. Os mesmos olhos que olharam a mulher que não era para ter olhado, são os mesmos olhos que são arrancados por Satanás. É terrível. A história de Sansão é tão profunda, mas tão profunda, com lições principalmente sobre família, que a gente tem aqui. Mas um dia a gente fala sobre isso. Próximo, Salomão, que eu já falei, que era tão sábio, se envolveu com tantas mulheres e se lascou também, criando altares para outros deuses na própria terra, afrontando diretamente a Deus. Só não perdeu o trono porque Deus havia prometido isso a Davi e Deus já havia predito a Davi que o filho dele seria infiel a Deus e mesmo assim Deus seria fiel a ele por causa de Davi. E Davi, que a Bíblia fala que na época que ele cai com Batseba, a Bíblia fala bem claro, na época que os reis iam para a guerra, Davi resolveu descansar. Por quê? Sabia demais. Achou que podia. Ei, você nunca pode nada. Já desde eu estava falando sobre isso, olha só. Os seus vícios, eles têm que ter a liberdade de falar na tua cara que você está errado. Por quê? Porque muitas das vezes a linha do poder é tão tênue que a gente começa a se perder. Se alguém pudesse aqui falar você está errado. Não é assim não. Davi tinha que ter alguém aqui para poder falar para ele, Davi, é tempo de ir pra guerra, mete o pé. Quando eu era líder, eu tinha 2 vices. E eu sempre falava isso bem claro, se eu estiver errada, vocês têm que me falar. Por quê? Porque eu vou aceitar posso não gostar, mas eu vou aceitar. Qualquer momento que vocês falarem, Grazi, essa direção tá errada. Não é bem assim. Mas é muito difícil ver que você tá sozinho, porque o peso é muito maior. Se você é vice, você não é vice à toa. Se você é vice, você não chegou ali de bandeja. Se você é vice, é porque Deus te garantiu um lugar de falar assim, tá na hora de você observar. É em tudo. O vice, ele tem que ser o braço. Ele tem que estar ali para poder exatamente falar, olha só, essa direção tá errada, essa direção tá certa, é por aqui, é por ali. Para que quem está no topo não esteja sozinho. Teve momentos que Moisés tinha que levantar os braços. Mas fala que quando Arão e Hur perceberam que os braços de Moisés estavam pesados, o que eles fazem? Eles colocam Moisés sentado numa pedra e eles sustentam. Eles apoiam. Eles estão ali lado a lado, junto, aqui, firme. Por quê? Porque eu tô junto com ele, eu não tô sozinho. O vice é para isso. O vice não é para ver que os braços de Moisés estão caindo, tá bom, então... Não! O vice é para estar ali, lado a lado, junto. E se visse que, Moisés, esse braço tá errado, não, sustento junto com você. Vice é para isso. Então, gente, vamos fechar? 8h40, em ponto. Destrava seu dia. Não se precipita em nada. Peça ajuda. Confia no Senhor e segue.
A lição de hoje foi: não se precipite. Não quebra a cara. Não jogue fora todo o trabalho que você já teve para chegar até aqui. Por quê? Porque quer andar sozinho. Porque agora eu já sei. Sabe nada. Lição 23. Lição de amanhã. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. E a nossa lição é o trabalho do milagre. Que Deus te abençoe. Que seu dia seja próspero, abençoado, tranquilo. Que a graça do Senhor esteja sobre ti. Que Deus te abençoe. Paz.